Você sabe quais são os tipos de empresa que existem no Brasil? Não, né? Porque geralmente eles são facilmente confundidos com porte de empresa e regimes de tributação. Então, se você ainda tem dúvida, fica no vídeo que eu vou te explicar. Para começar, temos o MEI, o microempreendedor individual. Como o nome já diz, é uma empresa individual com as obrigações de quem possui um CNPJ. É o tipo de empresa mais escolhido no Brasil. Já contamos com mais de 11 milhões e 300 mil microempreendedores individuais ativos no país, segundo o Sebrae. É um tipo de empresa diferente dos outros, já que conta com mais facilidade e redução dos impostos. Mas apesar dessa facilidade toda, ainda conta com obrigações. O MEI só pode ter um funcionário contratado, e esse funcionário deve receber um salário mínimo ou o teto da categoria. O MEI também tem um limite de faturamento. Esse limite é de R$ 81 mil por ano. Se acaso ele estourar esse limite durante o ano, ele é desenquadrado e enquadrado em uma nova empresa. Os impostos do MEI são recolhidos através do DAS mensal. O valor desse DAS vai depender com o tipo de atividade que você exerce. O MEI também tem a obrigação de fazer o DAS-CIMEI, que é a declaração anual do MEI. Essa deve ser entregue todo dia 31 de maio de cada ano. Não sabe como fazer o DAS-CIMEI? Nós temos um vídeo que fala justamente sobre isso. Eu vou deixar no card aqui em cima, vocês cliquem e assistam. Nem tudo no MEI é obrigação. Quem é MEI também tem seus direitos. Eles contam com salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, entre outras tantas vantagens. Mas se você está pensando em se tornar um MEI, vou te deixar uma dica. Não pense como um CPF, pense como um CNPJ. Por que eu te digo isso? Devido à facilidade em abrir um MEI ou manter esse MEI, não podemos esquecer de controlar os faturamentos, emitir nota fiscal quando necessário e principalmente separar as compras do CPF com as do CNPJ. E se o MEI tiver o controle da sua empresa, o sucesso é garantido. O próximo tipo de empresa é EIRELI. EIRELI surgiu para suprir a necessidade de uma pessoa ter a sua própria empresa sem precisar ter um sócio. Por isso, EIRELI quer dizer empresa individual de responsabilidade limitada. Nesse formato de empresa, é obrigatório o titular desembolsar no mínimo 100 salários mínimos como capital social. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se o titular fechar a empresa, a dívida não será transferida para o seu CPF e o seu patrimônio pessoal não será afetado. Para abrir uma EIRELI, o empresário tem que se cadastrar na junta comercial, ativar o seu CNPJ, escolher o seu regime tributário e o seu formato de empresa. Já sabemos que um MEI não precisa de contador, certo? Mas para o EIRELI é obrigatório. Também se torna necessário tirar todas as licenças e alvarás devidos desse formato de empresa. Uma empresa EIRELI não possui impedimentos em relação à quantidade de funcionários e também não possui limite de faturamento. Agora vamos para o próximo tipo de empresa, é o EI, empresário individual. Assim como o MEI, o empresário individual não pode ter sócios. Então, sendo o único responsável pela empresa, a razão social deve levar o seu nome, podendo alterar somente o seu nome fantasia. Ao contrário do EIRELI, o EI, empresário individual, não pode separar os seus bens pessoais com os bens da empresa. Isso quer dizer que, em caso de falência, a dívida vai ser transferida para o seu CPF. O limite do faturamento de um empresário individual vai depender do porte de empresa e do regime tributário que ele escolher. Se acaso ele optar por uma ME, microempresa, o teto de faturamento será de 360 mil ao ano. Mas se ele optar por uma EPP, empresa de pequeno porte, o seu teto de faturamento será de 4 milhões e 800 mil ao ano. Para ser um empresário individual, não é necessário ter um capital social, mas é importante haver pelo menos R$ 1.000 em caixa na hora de abrir a empresa, porque em caso de disputa jurídica, o seu patrimônio pessoal não será afetado. Nenhuma profissão que tenha regulamentação própria pode ser empresário individual. Exemplo, medicina, arquitetura e advocacia. Como escolher o melhor tipo de empresa para você? Cabe a você mesmo pesquisar e saber escolher qual é o melhor tipo de empresa que atende à sua necessidade. De qualquer forma, é necessário que cumpra todas as obrigações referentes ao tipo de empresa que escolher, para não ocasionar o fechamento dela. Entendeu tudo o que eu disse até aqui? Se não, não esqueça de comentar aqui embaixo. E não acabou por aqui. Como existem vários tipos de empresas no Brasil, eu tive que separar para fazer uma segunda parte, então fiquem atentos!